meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio e uma honra para mim, quando chega esse momento de nossa conversa. E hoje eu quero meditar na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, para falar a respeito da eleição e da predestinação, mas especialmente que cada um de nós vem com o coração preparado para o propósito que Deus tem para cada um de nós, e especialmente para receber a mensagem da hora, a mensagem para o dia que nós estamos vivendo. Veja, essa é aquela semente colocada em nosso coração, que foi colocada por Deus desde antes da fundação do mundo, uma palavra predestinada. É a palavra ou a semente, veja, que encontra o endereço certo, e a palavra pode então ser manifestada. Qualquer um outro que tentar imitar ou personificar, aquilo não vai funcionar e a pessoa se achará frustrada à beira do caminho. Porque o cristianismo não é uma organização, não é uma denominação. O verdadeiro cristianismo é um organismo vivo. Veja, o verdadeiro cristão faz parte do corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e este corpo, ele é liderado pelo Espírito Santo, e ele está sobre a terra para manifestar as promessas de Deus, que foram ordenadas por Deus desde antes da fundação do mundo. É a lei do Espírito de vida, operando de acordo com a estação. Quando a palavra cai num coração preparado e predestinado, essa é a parábola do semeador. Jesus falou do bom terreno, e só existe um bom terreno, aquele que é preparado, que é limpo, que é revolvido, que é adubado, para que a semente possa cair nele. E Jesus disse: meu pai é o lavrador. Então Deus prepara o indivíduo para receber a palavra, para a estação, para a hora predestinada. Agora, quando Deus envia alguém, veja, aquele alguém está cumprindo o propósito de Deus. Veja, e aquela pessoa é predestinada para fazer aquela obra. Veja, e qualquer um que tentar fazer o mesmo que tal pessoa fez, aquilo não vai funcionar. Tome, por exemplo, Moisés. Veja, ele enfrentou a maior nação conhecida do seu dia, o Egito. Veja, tudo que ele tinha em sua mão era uma vara torta. Agora, humanamente, estrategicamente, militarmente, aquilo era uma coisa impossível. Mas ele estava ali debaixo de uma ordem, ele foi vindicado, ele tinha inspiração, e Deus estava operando através dele, e Deus desceu para julgar aquela nação, trazer juízo. E Deus o fez através da palavra que saiu da boca de Moisés. Moisés, a princípio, pensou: como isso pode ser? Mas Deus lhe deu garantias, Deus lhe deu confiança. Veja, Deus lhe abriu o entendimento, ele ouviu, ele reconheceu, e ele agiu de acordo com a palavra. Então isso é uma grande coisa, ouvir, reconhecer e agir de acordo com a promessa, de acordo com a palavra, de acordo com o plano predestinado. Ele não estava inventando nada. Tinha chegado a hora. Abraão havia dito que a semente real ficaria presa no Egito por 400 anos. E agora a sarça ardente vem ao libertador, ao homem predestinado, ao homem que Deus escolheu para que aquela palavra pudesse entrar em operação. Então veja, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, para nós ganharmos tempo. Veja, e disse o Senhor, Moisés, tendo encontro na sarça ardente. Veja, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, veja, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Veja, quando você lê as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, você vai ouvir lá constantemente o Espírito dizendo: eu conheço as tuas obras,
Eu conheço a tua aflição, conheço a tua tribulação. Veja. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e dos jebuseus. Veja, era Canaã, a terra da promessa. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Veja agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, veja, abre parênteses, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Veja, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo ao Egito, quando houveres tirado este povo do Egito, digo, servireis a Deus neste monte. Veja, então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Veja, a sempre presente água da rocha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja, Moisés, ele não estava presumindo, ele não estava tendo uma ideia, um pensamento qualquer a respeito dessa missão. Você já imaginou um homem de 80 anos entrar rua dentro do Egito para libertar o povo de Deus, sendo que Faraó, veja, e seu exército era o mais potente, a mais potente nação daquele dia. Mas ele estava debaixo de uma comissão, veja, havia uma palavra predestinada, Deus o enviou e Deus foi com ele. Então veja o que diz o profeta a respeito disso. Obra é fé expressada 159 dessa mensagem. Veja, Moisés veio libertar o povo de Faraó com um pedaço de madeira na mão. É isso que eu quero chamar a atenção. Veja, a exemplo de Sansão, uma queixada seca de jumento. Veja, Moisés com uma vara na mão. Que coisa! Deus é incomum. Deus obra de forma que o homem não pode entender. Deus opera na simplicidade. Veja, agora pode você imaginar, Moisés, a Bíblia diz que foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era pronto, ele podia ensinar suas coisas intelectuais, e havia ensinado toda a sabedoria. Ele não necessitava de alcançar sua educação. Agora pense num homem ali fora no deserto, com toda essa educação, e logo Deus aparecendo e lhe dizendo: Moisés, toma esta vara em sua mão e desce ao Egito e liberta meus filhos com esta vara que tens na mão. Simplesmente vença tudo com esta vara. Numa outra mensagem, disse o profeta: Deus estava na vara e estava em Moisés. Toda vez que Moisés levantava a vara, o julgamento caía sobre o Egito, caía sobre as pessoas. Aquela vara estava falando de que um dia uma grande vara, veja, um tronco seria levantado, veja, e nosso Senhor seria crucificado, veja, trazendo julgamento sobre o pecado, sobre Satanás e assim por diante. Veja, agora pense, agora o que seria se Moisés houvesse dito: um momento, veja, eu pensei que estava falando com um ser inteligente, este grande eu sou, que tu dizes ser. Agora, como vou contra um exército de milhões de homens guerreiros e armados com esta vara torta? Eu não sou um guerreiro, sou um pastor, como é que posso fazer? Ali não houve perguntas. Pode ler sua Bíblia, veja. Por quê? Porque o terreno estava em seu coração e ele era uma pessoa predestinada. Os dons e as chamadas são sem arrependimento. Deus havia dito a Abraão que faria aquilo e foi, e ali estava o terreno predestinado. Moisés, o libertador, aquele que foi tirado das águas. Veja, e Moisés tomou aquela vara e desceu ali e tirou aquela nação fora de uma nação.
quando ele veio com um pau na mão e disse a Faraó: deixa-os ir. Faraó viu as obras de Moisés, viu que tinha fé no que ia fazer. Ele tinha fé na promessa do Deus que havia feito a promessa e desceu para realizar aquilo. Nenhum outro homem haveria feito aquilo e nenhum outro homem podia fazê-lo. Ele era o ordenado para fazê-lo. Que coisa! Isso dá a nós uma fé profunda, maravilhosa, de que quando somos ordenados, quando o nosso coração é divinamente preparado, veja, não importa o que tenhamos nas mãos, seja uma coisa humilde e simples como uma vara ou uma queixada de jumento. Veja, se aquele homem está ordenado por Deus, Deus operará através dele e a obra será feita. Ninguém mais pode imitá-lo. Veja, Deus de antemão havia dito a Abraão que isso era justamente o que sucederia. E quando chegou o tempo da promessa, ali havia nascido um garotinho, um menininho justo, e seus pais, Amram e Joquebede, não tiveram medo do mandamento do rei. Vejam que ali havia algo, o terreno, veja, o terreno já estava preparado. Veja, ó Deus, eu espero estar falando a corações preparados esta noite. Se a semente pode cair no lugar correto, e vai haver algum. Se não é assim, não sucederá. Veja, é a mesma coisa. Ele diz: ô irmão Brana, isso como que o tira de nós, se o faz também não tira do cristianismo. Veja, você pode personificar qualquer coisa, porém se realmente cai, se a palavra de Deus cai no terreno correto, produzirá seu gênero. Tem que fazê-lo, porque ela é uma semente. Veja, nós vemos Deus fazer coisas incomuns por toda a palavra, um Deus incompreensível. Veja, agora observe, Moisés, suas obras expressavam fé na promessa do Deus em que ele cria. Faraó, o homem pôde o ver que era. Ele não podia ver como Moisés ia fazer aquilo, porém ele sabia que Moisés cria naquilo que estava falando, ou do contrário não estaria de pé no palácio com um pau na mão. Lhe disse: os libertarei de ti com essa vara. Um homem de 80 anos de idade, não um atleta, um homem velho, de ombros caídos e com a barba chegando-lhe provavelmente à cintura, e com o cabelo grisalho, se é que tinha algum, e ali estava com aquela vara em sua mão, dizendo: vou tirá-los daqui, deixe-os ir, assim diz o Senhor, e se tu não o fizeres, Deus te julgará. Amém? Por quê? Veja, se atemorizou ele. Por quê? Porque só uma flecha, uma espada ou qualquer outra coisa podia haver terminado. Ele não tinha medo, ele sabia exatamente onde estava parado. Ele disse: Faraó, Deus te ferirá. Fiz sim, Senhor, porque Deus lhe disse: tu virás a este monte outra vez. E ele sabia que ia voltar. Quando Deus disse: olha, eu vou te dar um sinal, você trará o povo aqui no Monte Sinai. Meu Deus, que promessa! Que segurança! Aonde que o homem podia colocar sua confiança? Não importa o que Faraó fizesse, lhe amedrontasse, lhe ameaçasse, Faraó trouxe jandes e jambres, mas aquilo não amedrontou Moisés. Absoluto. Deus havia dito: eu vou te dar um sinal, você trará esse povo aqui no Monte Sinai. E a única forma do povo vir no Monte Sinai é que a obra de Deus seria feita, que Moisés seria um libertador com sucesso, com uma vara na mão. Mas é que Deus o disse, e ele foi lá, sem recursos, sem soldados, sem exército, apenas com assim diz o Senhor, uma vara na mão. Mas ali estava a obra de Deus sendo feita. Veja, porque Deus lhe disse: tu virás a este monte outra vez. E ele sabia que ia voltar. Aleluia! Nós sabemos para onde vamos ao final dessa jornada. Deus o prometeu: há uma terra mais além do rio. Não tenha medo em seu testemunho. Amém? Se é revelado a você, você não tem medo. A você não importa se o mundo inteiro ou o que eles digam, você não tem medo. Quando é revelado a você, veja, e esta é a verdade que vem de Deus, então você não pode ter medo.
Moisés não teve medo quando Janes e Jambres o enfrentaram com os mesmos sinais. Mas ele permaneceu firme, porque ele sabia da comissão. Ele teve um encontro com a sarça ardente e Deus estava com ele. Com uma vara torta na mão, ele derrubou o Egito, porque Deus o disse. Deus te abençoe, que o seu coração também esteja preparado para receber a palavra e estar pronto para o arrebatamento. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.